O que eu vou comentar hoje com vocês é um texto do Samuel Pinheiro Guimarães, que ele foi diplomata, ele foi secretário-geral do Itamaraty no ano de 2003 a 2009 e ministro de Assuntos Estratégicos 2009 e 2010. Esse artigo saiu no jornal Brasil de Fato e ele tem um título interessantíssimo aqui que eu vou mostrar para vocês, o que chama Bolsonaro, destruidor do futuro. O que esse texto de maneira geral aqui diz? A tese que o Samuel Pinheiro Guimarães coloca aqui, vou mostrar para vocês, é assim, ele diz assim, o projeto político de Bolsonaro é a implementação de um sistema político e governamental autoritário. Ele divide o texto em 17 teses. As 17 teses, ele vai falar sobre a questão do, por exemplo, que na política social, Bolsonaro coloca o indivíduo acima do interesse coletivo, e isso está correto porque ele vai dar uma continuidade num neoliberalismo mais radical, incrementado aí pela política do Guedes, que vai ser o projeto ali do Bolsonaro também aliado, que é a utopia dele, que é Rio das Pedras. Tá? Então ali é o que? É uma sociedade totalmente desregulamentada do Estado, aonde cada indivíduo faz por si a busca de seu interesse para mera sobrevivência, e ali você tem o poder ideológico da igreja e a segurança feita pelas milícias. Logo na primeira tese, o Samuel Pinheiro Guimarães diz assim, a personalidade dos seus comportamentos que são minimizados diante das suas atitudes. E isso é correto, a gente vê que como é que eu posso dizer? O comportamento desvairado que ele tem em relação à compulsão pela mentira. Isso a gente vê. Recentemente ele fez um discurso agora, no dia 31, de 6 minutos completamente mentiroso, digno de deixar o Pinóquio com vergonha. Tá? Então, nesse sentido aqui a gente vê. Aí ele vai passando por várias teses, ele diz, Bolsonaro é tudo antes e pior que isso tudo. Aí depois na terceira tese, o projeto dele se caracteriza pela destruição, como se declarou, eu vim não para construir, sim para destruir. Eu não vou ler todas as teses, mas aí, lá na 11ª tese, que é o que nos interessa, que é o desdobramento que eu vou fazer aqui, é assim. E que carrega até o próprio título do texto. O projeto político de Bolsonaro é a implementação de um sistema político governamental autoritário. Aí logo em seguida ele diz, uma ditadura fascista que garanta a liberdade para o capitalismo, para as empresas e a submissão dos trabalhadores, consolidar a legislação de valores sociais ultraconservadores e a própria perpetuação dessa ditadura. É um projeto de reversão de uma situação política anterior à de 1930, fortalecimento dos estados em relação à União. Eu vou parar aqui e fazer uma análise. Eu vou ter que discordar um pouco aqui do Samuel Pinheiro Guimarães. Quando ele diz assim, que o projeto político de Bolsonaro é a implementação de um sistema político governamental autoritário, o que a gente vê é justamente o seu contrário. Não é uma implementação de um projeto político governamental autoritário. O que a gente vê é uma implementação de um projeto político cujo resultado é a destruição da República, das instituições republicanas. Para isso, ele vai utilizar os mecanismos democráticos do poder que lhe são permitidos e lhe são garantidos para fazer a destruição dessas instituições. Exemplos. Os seus filhos estavam sendo investigados por delegados da polícia. O que ele fez? Ele pegou esses delegados, tirou um de um estado e mandou para o outro. Os ministérios. O que nós temos nos ministérios são verdadeiros ministros antiministros. Então nós temos um ministro da educação que atua totalmente contrário aos pressupostos básicos de uma educação de qualidade. Na saúde também você tem um antiministro que faz discursos anti-vacina.
e às vezes até negacionistas. Haja visto que já vi vários vídeos por aí dizendo que ele era o novo Herodes, uma alusão à Bíblia do Herodes que matou as crianças. O que falar do Ricardo Salles, que é o antiministro do Meio Ambiente que usou o Ministério para destruir e legalizar, flexibilizar, que é a palavra que eles gostam, para deixar a boiada passar. Então, na verdade, o que a gente vê é justamente o seu contrário, a construção de MPs, medidas provisórias. O que nós estamos vendo não é a implementação de um autoritarismo, como ele coloca. O Bolsonaro ele tem uma personalidade autoritária, mas o seu governo ser autoritário, ele é autoritário no sentido de destruir as instituições republicanas, mas não um governo autoritário no sentido de impor à população. O que nós vemos é justamente o seu contrário. O que foi feito agora nessa campanha dele anti-vacina? Ele deixou para as famílias escolherem, terem o direito das famílias vacinarem seus filhos ou não. Então, nesse sentido, isso não é um autoritarismo. Veja só, você tem a segunda frase que diz assim, ó, uma ditadura fascista que garanta a liberdade para o capitalismo. Não, a ditadura... O que é uma ditadura fascista que ele está entendendo aqui? Porque se a gente for pegar a acepção do termo e trabalhar na perspectiva do Leandro Konder, por exemplo, com o que é o fascismo, aquele pequeno livrinho que ele tem, o fascismo ali é o fortalecimento do Estado para a imposição para a população geral de determinadas normas sociais, e aí sim você pode falar numa ditadura, porque você suprime todos os direitos individuais, todos os direitos garantidos por lei, você arranca a Constituição desse país e aí você impõe uma normativa. Algo semelhante ali como Mussolini, Franco, Salazar. Então, isso é uma ditadura fascista, clássica do termo. Ou, por exemplo, eu posso pegar o novo livro do James Stanley, Como Funciona o Fascismo, e aí o James Stanley ele não discute o que é o fascismo. Ele vai apontar, por exemplo, que atores sociais como o nosso presidente aqui, o Donald Trump, Viktor Orbán, na Hungria, todos eles são fascistas. Mas aí a concepção de fascismo já é diferente em relação a essa acepção clara. Você tem ali uma atuação para valores conservadores, você tem uma destruição da república para a imposição de novas normas e regras sociais. O que não significa que é uma imposição. Mas, por outro lado aqui, por outro lado, Samuel Pinheiro Guimarães está correto, que é no sentido de garantir a liberdade para o capitalismo. Sim, isso é um fato. De jeito nenhum eles vão questionar essa ordem vigente. O que é o neoliberalismo hoje, senão uma nova versão do capitalismo para garantir a perpetuação dele? E hoje, ainda mais, nós temos uma outra versão ainda mais, que é a financiarização desse capital. Aquela velha tese do Marx, que eu já disse aqui várias vezes, que está lá no volume 1 do Capital, que é no livro 1, que é da questão da mercadoria. O dinheiro gera mercadoria e aí gera dinheiro, que é aquela velha equação DMD. Hoje já não é mais assim. Em sua grande maioria, o que nós vemos é o dinheiro gerando dinheiro. Por quê? Está ocorrendo uma desindustrialização do país, sistemática, não só no Brasil, mas a nível mundial. Mas qual a característica do Brasil? Não se está colocando no lugar um novo tipo de indústria. E aí você tem o dinheiro gerando dinheiro. Como o dinheiro vai gerar dinheiro? Por meio do mercado de ações e da financiarização. A atuação de créditos, os bancos, você pega um dinheiro emprestado, você utiliza e você vai pagar por meio dos juros, e aí você tem um lucro do dinheiro gerando dinheiro. Não precisou gerar uma mercadoria, não precisou de uma indústria para você fazer um produto e gerar mercadoria. Você pega o seu dinheiro, joga no mercado de ações, compra um título da dívida pública,
Ou seja, você faz aplicações desde a pessoa que recebe pouco salário até os mais milionários, mais ricos. Nós temos um livro que ilustra muito bem isso, que é do Ladislau Dalbor, A Era do Capital Improdutivo. Lá ele faz detalhadamente isso, que é o que ele chama do capital improdutivo, que é o quê? É esse capital que gera dinheiro, gerando dinheiro, sem passar pela questão da mercadoria e sem passar pela ajuda social na questão da industrialização por meio de geração de emprego, de renda e fazer o país girar a economia e crescer. Nós não temos mais isso. O que nós temos é uma financiarização em meio a um neoliberalismo selvagem e que vai garantir a liberdade do capitalismo. Isso de fato está acontecendo. Claro, aqui é uma tese. Não dá para fazer toda essa explicação dentro de uma tese de 4 linhas. Ainda mais que é um texto jornalístico. Mas é preciso detalhar isso para as pessoas. Segundo questão aqui, ó, que ele coloca, ó, tá lá, ó. A submissão dos trabalhadores, consolidação dos valores sociais conservadores, a própria perpetuação dessa ditadura. Creio que não seja aí o termo correto utilizar. Ditadura. Como eu já disse, ele trabalha em prol da questão da liberdade. Isso não significa que ele deixa todo mundo livre. Não. Existem atitudes aí, como Samuel Pinheiro Guimarães ele coloca em outras teses, que são extremamente autoritárias. Sim, mais autoritárias porque ele utiliza a república e a distorce ao seu sabor. Seria como os historiadores vão chamar ali de... como o Darcy Ribeiro chama, que é de, se eu não me engano, é cunhadismo. Acho que o melhor termo aqui para caber daquele historiador Sérgio Buarque de Holanda, no Homem Cordial. Esse é o melhor termo. Por quê? É a confusão entre o espaço público e o espaço privado. O homem ele utiliza o espaço público para finalidades privadas. E aqui é justamente isso que acontece. A finalidade privada é o quê? É a atuação do governo mediante os seus interesses particulares. Exemplos. Se os filhos estão sendo investigados, ele não deixa isto acontecer. Aqueles que estão empenhados neste trabalho de investigação são sumariamente retirados dessa função e encaminhados para lugares longínquos do Brasil, de modo a não ter mais aproximação dessa investigação e, consequentemente, não haver essa atuação também. Tá? Então, isso é uma questão, sim, a imposição de valores ultraconservadores, sim, de fato isso acontece, porque o que nós estamos vendo na sociedade brasileira é o grito dele antipetismo, anticomunismo, no objetivo de fazer o quê? Tentar colocar a implementação desta ditadura, sim. Então isso é uma questão importante que vem acontecendo, essa destruição. Tá. Aí, ó, o projeto de reversão da atuação política em 1930 é o fortalecimento dos estados em relação à União. O que nós estamos vendo é o fortalecimento dos estados por iniciativa própria do Estado, porque a União ela não está atuando como um Estado forte. Muito pelo contrário. O que há é um completo esvaziamento do Estado, até porque é uma sociedade neoliberal, um Estado neoliberal. Então ele não vai atuar com o fortalecimento do Estado em relação à União. O que nós temos aqui é o Estado atuando mediante ao negacionismo da União. Tá? Então vejam, é um erro comum que muitas pessoas cometem no sentido de confundir a ditadura com a liberdade. Não, a ditadura com a destruição da República. O que ele está fazendo é uma atuação da destruição da República face à conquista daquilo que ele deseja. Isso não significa a implementação de uma ditadura. Ele vai fazer o quê? É deixar a sociedade livre, completamente desamparada de tudo o que vocês imaginaram.
E aí sim, nesse sentido, é uma imposição, porque ele vai fazer a atuação na destruição da Constituição, que é a nossa Carta Magna, que ainda tem os valores de um estado de bem-estar, para deixá-los completamente à margem da sociedade. Aí que entra a ideia do certo anarcocapitalismo, porque o mais forte vence dentro dessa sociedade. Se o valor do indivíduo está acima do valor do coletivo, cada um que vença, cada um segundo o seu mérito e seu esforço. Esse é o discurso central deles. Então, creio que há uma certa confusão aí nessa questão da ditadura com a destruição da república. O que há, eu repito novamente, é a destruição sistemática dos poderes republicanos para a atuação mediante os seus interesses particulares. Tá? É isso que está ocorrendo. Texto, eu sugiro que vocês leiam o texto do Samuel Pinheiro Guimarães. Importantíssimo vocês entenderem essas 17 teses. E ele vai dar um panorama geral para a gente em relação ao que é esse governo atual. E o que nos espera agora para 2022. Tá? Faça a leitura desse artigo que vocês vão gostar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Porque é importante a gente fazer leitura de jornais contra-hegemônicos que vão contra essas narrativas dos jornais liberais que nós temos. Não estou falando que os jornais liberais são ruins, muito pelo contrário. Mas a gente precisa de uma análise mais radical, no sentido de ter uma compreensão que vá além da normalidade jornalística que nos é colocada cotidianamente. Ainda mais quando é escrito por um Samuel Pinheiro Guimarães, que é um grande intelectual, tá? Além de, como eu já disse, secretário, foi ministro, um grande diplomata, tem vários livros escritos, então é importante a gente ler essas pessoas, um homem da velha guarda, principalmente. Tá certo? Então é isso. Grande abraço e até mais.